Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, tal vez desde donde nos acompañan, o boa noite, boa tarde. Creo que vamos a hablar un portuñol bien interesante en esta sesión. Hola a todos, bueno, soy Joyce Méndez y estoy muy feliz porque vamos a hablar de un tema realmente súper fundamental también para nuestra región América Latina y el Caribe. Muchas veces lo vemos alejado de nuestra realidad, pero está más presente ahora que nunca y especialmente cuando hablamos de temas de integración y cooperación regional. Para isto, já vamos a conversar o tema New Space e as novas fronteiras da exploração espacial com o professor Osvaldo Lobreda. O professor habla espanhol, português, assim que vai decidir qual língua que você acha melhor para apresentar. E se o professor gostaria de se apresentar, para que as pessoas conheçam de um jeito talvez mais informal quem que é você, por que você está na área espacial e, bom, o que motivou você realmente a ser um entrepreneur, basicamente, um empreendedor nessa área. Assim que adelante e muitas gracias. Muchas gracias, Joyce. Es un gusto muy grande estar acá compartiendo esta clase de discusiones, de informaciones con todos ustedes que están en su casa, sus habitaciones, acompañando. Para nosotros es realmente un gusto. Yo agradezco mucho la invitación de Joyce y toda la comisión organizadora de este congreso, ¿verdad? Bueno, señores, muchas gracias nuevamente. Yo acabé de percibir acá que yo tengo un error en la pantalla inicial, que yo estaba revisando este día, preparando acá y percibí, y olvidé justamente de cambiar el título de la charla. Sí, vamos a hablar sobre New Space, pero vamos a mirar la parte de New Space conectada con la parte, con la relación con el desarrollo humano, sí. Entonces está así, New Space y sí, las nuevas fronteras, pero vamos a enfocar más en las relaciones de desarrollo, ¿verdad? Entonces, me perdonen por este error en la primera pantalla. Y vamos a empezar entonces. Yo voy a hablar acá en portugués entonces, pero si hay alguna cuestión, alguna duda, algo así, pueden hablar en el final, en español, portugués, inglés, como quisieran, ¿ok? Pero yo voy a hablar para registrar en portugués. Y si hubiera alguna duda, algo así, pueden preguntar en cualquier de los idiomas oficiales del Congreso, ¿ok? Muchas gracias nuevamente. De hecho, profesor, se me olvidó decir algo fundamental. De hecho, tenemos una función de WhatsApp donde puede mandarnos sus preguntas por la plataforma en cualquier idioma, como decimos, y aprovechen la presentación. Muchas gracias, Joyce. Muito bem, pessoal. Mi formación básicamente es que yo hice técnico en mecatrónica, después yo hice mi undergraduation, mi graduación acá en Brasil, en São Paulo, en mecánica de precisión, después maestría y después mi doctorado en el Instituto Tecnológico de Aeronáutica, en San José de los Campos, en la área, específicamente la área espacial. Más específicamente dentro de la área de cohetería, de propulsión de cohetes, ¿no? Hice postdoctorado también en Israel, en Technion, en un instituto muy avanzado en la área también en la área espacial, ¿no? En la área de cohetería. También soy fundador en 2008. Yo creé la empresa Acrux Aerospace Technologies, acá en Brasil también, en San José de los Campos, una empresa, una startup, ¿no? de la área de Near Space. En principio, la primera empresa, la primera startup brasileña en la área de Near Space, creada acá a 14 años, 13, 14 años atrás. Bueno, voy a empezar la charla en portugués mismo, ¿ok? La parte más técnica. Bueno.
Quando pensamos sobre a área espacial, pensamos muito em toda a parte de Hollywood, né? Toda a parte cinematográfica, a parte mais midiática da parte espacial. Porém, tudo aquilo que foi sonhado algumas décadas atrás, né, a gente está cumprindo agora, nesse momento da história da corrida espacial, né? A gente tem vivido uma fase muito especial nesses últimos anos, né? A gente tem vivido um grande borbulhar, né? Uma grande euforia do setor espacial recentemente, né? Mas o que está acontecendo, né? Efetivamente, o que está ocorrendo no mundo? A gente pode separar as fases da corrida espacial em pelo menos 5 fases principais, né? E a primeira a gente pode dizer que começou lá atrás, durante a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, ela promoveu, de certa forma, a necessidade de artefatos autopropulsados, né, com capacidade de chegar ao espaço. É o caso aí da V2, desenvolvida pelos alemães, né? A gente vê que teve aí um avanço muito grande durante a Segunda Guerra Mundial. O custo foi muito caro, todos sabemos que custou aí milhões e milhões de vidas humanas, né, para esse desenvolvimento acontecer, mas acabou sendo a gente pode dizer que isso foi pelo menos um lado positivo aí dentro do horror que foi a Segunda Guerra Mundial. A gente pode dizer que teve pelo menos alguns pontos, a gente conseguiu extrair alguma coisa boa daquele conflito, né? E a tecnologia de foguetes, a tecnologia espacial é uma delas, né? Logo na década de 50, na verdade, começando na década de 50, a gente começa uma fase mais, eu diria, uma fase um pouco mais científica mesmo da parte espacial. A gente começa uma fase de exploração, não somente uma exploração bélica, né, mas sim uma exploração científica também, né, com o fim do desenvolvimento tecnológico, com o objetivo do conhecimento, com o objetivo de exploração mesmo espacial, né. É claro que a gente sabe que tinha todo um aspecto bélico por trás, mas a gente não pode, assim, a gente não pode acreditar que foi 100% com um fim bélico, né? Uma boa parte foi sim com uma missão ali científica, de exploração tecnológica e até eu diria de propagação de ideias e propagação de um sistema econômico, né? Então, a exploração espacial, o próprio programa Apollo, ele tinha fins militares, fins científicos e tecnológicos, mas ele tinha também um fim de projeção de poder ou projeção de uma ideologia, né? Tanto do lado da União Soviética quanto do lado dos americanos, dos norte-americanos, né? Então, a gente não pode ignorar esse aspecto também. Mas a gente vê coisas muito interessantes oriundas desse programa todo, né? A gente tem aí tecnologias que são muito, muito avançadas, que foram criadas na década de 60, né? Veículos, né? Computadores, sistemas de navegação, novos materiais, tintas, revestimentos, utensílios domésticos, utensílios médicos, né? Que foram criados ao redor desse cenário, né? Aqui a gente vê uma fábrica nos Estados Unidos, uma fábrica da Boeing, né, contratada pela NASA para desenvolver o veículo Saturn V, né? O Saturn V é uma das grandes heranças aí uma das grandes, ou melhor, um dos grandes marcos da corrida espacial da época do programa Apollo, né? A gente pode ver aqui que era uma máquina realmente muito grande, era uma máquina colossal, né? E foi uma das coisas mais complexas que o ser humano conseguiu desenvolver, né? Mas isso foi desenvolvido, né? Isso foi criado, isso foi pesquisado por meio de um massivo investimento, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, né? Foi investido aí recursos massivos, né? Recursos consideráveis. A gente pode ver aqui que o pico de investimento no programa Apollo, aí do meio para o final da década de 60, a gente vê que chegou a picos de 4%, 5% do PIB dos Estados Unidos foi investido nisso aqui, né? 40 bilhões de dólares, isso
considerando o dólar de 2009, né? O equivalente a 40 bilhões de dólares, né? Hoje a NASA continua com orçamentos na casa entre 15 e 20 bilhões de dólares anuais, mas naquele ano, naquelas décadas, eles tiveram lá um ápice, né, um pico do que seria o PIB dos Estados Unidos, né? Chegou a 4,5% do PIB. Hoje, 15, 20 bilhões de dólares não chegam a 2,25% do PIB norte-americano, ele é bem menos do que isso, né? O investimento em termos de PIB, ele é bem menor, mas continuam se investindo somas muito grandes, né? E se questiona muito, né? Poxa, por que se investe tanto nesse tipo de setor, nesse tipo de tecnologia? Qual é o sentido disso tudo, né? E a gente já vai entender o porquê que é interessante investir nessa área e qual é o retorno disso, tá? Bom, para a gente ter uma ideia em termos de números, né? Só o programa Apollo, especificamente o Saturn V, ele teve um custo aí de desenvolvimento na faixa de 70 bilhões, o equivalente, né? 70 bilhões de dólares. Cada lançamento dele custava em torno de 1 bilhão, 1,2 bilhões de dólares, no equivalente a dólares de 2015, cada lançamento, né? Isso, e aí a gente considera todo o desenvolvimento em si, né? Materiais, motores, sistemas pirotécnicos, combustíveis, propelentes, né? Tem toda uma cadeia que foi desenvolvida em torno de tudo isso aqui. Como vocês podem ver, são números aí bastante gritantes, né? São números muito grandes de investimento, né? Só que a gente não pode deixar de entender que uma boa parte do propósito disso era justamente gerar uma propaganda, gerar uma difusão de uma ideologia, né? Tanto do lado americano quanto do lado soviético, né? A gente pode ver aqui alguns cartazes, né? Esse aqui é propaganda comunista, né? Falando sobre o setor espacial, né? E mostrando aqui o cosmonauta como um herói nacional, né? É tratado assim até hoje, inclusive. Claro que perdeu um pouquinho do status, mas ainda assim, na Rússia de hoje, né? Os cosmonautas são tratados com bastante pompa, né? Claro que na época da União Soviética o tratamento era eles eram ainda mais valorizados, né? Então a gente vê todo um esforço para tratar a pesquisa espacial, a corrida espacial, como algo glamuroso, como algo que enaltece e enobrece uma ideia, né? E aí, do lado americano a gente vê a mesma coisa, né? A gente tinha, na União Soviética, a gente tinha toda uma máquina estatal de geração de publicidade e propaganda, né? Nos Estados Unidos a gente tinha toda uma máquina privada, Hollywood, essencialmente, né? Que tiveram vários filmes e várias produções que foram financiadas parte pelo governo, inclusive, né? Com o propósito de divulgar a NASA, tornar a NASA um órgão, assim, referência em orgulho nacional, patriotismo, inteligência, genialidade, tecnologia, né? Isso não nasceu sozinho, isso não foi algo natural, né? Isso foi algo artificial. Claro que a NASA tem seus méritos, né? Mas foi investido bilhões e bilhões de dólares para transformar a NASA na visão que a NASA tem hoje, né? Que é uma visão justificada, né? A gente sabe que a NASA tem tecnologias assim incríveis, né? Mas essa concepção que a gente tem, ela não é natural, né? Ela foi parcialmente financiada, né? Digo, parcialmente financiada para que gerasse esse sentimento de qualidade, superioridade, genialidade, né? Bom, e isso é natural, tá? Todos os países fazem isso, não é só os Estados Unidos. Os países que enxergam a importância do setor espacial, do setor tecnológico, claramente, né? Só que começou a acontecer, ainda na década de 60, começou a acontecer uma corrida bélica em cima disso aí. Começou a haver um lobby muito grande de empresas privadas e corporações que estavam lucrando, e lucrando muito com essa corrida espacial, assim como com a Guerra Fria, né? Na parte militar em si, de armamentos, isso foi extremamente forte, foi talvez 100 vezes, 1000 vezes mais investido no setor bélico, né, no setor de armamentos, mas o setor espacial também, ele entrou nessa onda, digamos assim, até porque a parte aeroespacial, ela sempre está muito ligada à área de defesa, sempre teve,
e provavelmente vai continuar assim durante muitas décadas ainda, né? Tanto é que é muito comum você chamar esse setor como Aerospace and Defense, né? É difícil você separar aerospace de defesa, normalmente está junto. Apesar de que a área de defesa ela é composta por muitas outras coisas, né? E eles naturalmente colocam a área aeroespacial junto, mas é um pedaço da área de defesa, né? Bom, a gente pode ver um exemplo aqui do programa Guerra nas Estrelas, né? Foi um programa financiado com bastante recurso na administração Reagan, né? A gente pode ver um investimento maciço nessa área e grandes corporações aí que receberam investimento para desenvolver esse tipo de coisa, né? No lado soviético, a gente vê o mesmo tipo de aplicação, né? A gente viu aí programas estatais, empresas estatais sendo financiadas também para desenvolver foguetes com aplicações claramente bélicas, né? É o caso dessa plataforma, a plataforma Polius, né? E é até engraçado que ela está acoplada aqui nessa imagem, né? Ela está acoplada a um foguete Energia, né? Energia em russo, e aqui tá escrito aqui Mir, né? Que na verdade não tem nada a ver, né? O Polius, na verdade, ele era uma plataforma alguns dizem, né, que era uma plataforma de monitoramento de armas nucleares, outros diziam, né, que a própria estação ela tinha armamentos nucleares. E ninguém sabe ao certo porque teoricamente essa plataforma ela reentrou logo depois de lançada, ela houve um erro, houve uma falha, ela reentrou na atmosfera, mas ninguém sabe muita coisa sobre isso, né? Então a gente vê que muito foi investido em algo visando aplicações bélicas, né? E aí a gente vê todo um grupo enorme de empresas que faturaram bastante com isso tudo, né? E ficaram por trás, né, desse lobby todo de investimento em essa militarização do espaço já na década de 60, né, 70, né? A gente chega perto até, em vários momentos a gente brinca, né, que a coisa ficou muito próxima de fato de Hollywood no sentido de ser uma guerra no espaço e tudo mais, né? Não era muito difícil da gente confundir um pouco. Bom, só que passando a década de 60, né, a gente entrando aí na década de 70, a gente consegue observar um movimento muito claro, que é um movimento de criação de spin-offs, né? A gente começa a perceber que a NASA, assim como outros órgãos, começaram a investir muito seriamente na área espacial. E por que outros países começaram a investir na área espacial? Porque Estados Unidos e União Soviética investiam massivamente desde a década de 50 por razões, essencialmente por causa da Guerra Fria, né? Só que a partir da década de 70 a gente começa a ter um investimento massivo de outras nações também, que não necessariamente estavam envolvidas na Guerra Fria. Por que eles começaram a investir? Eles começaram a perceber que a parte espacial, ela gerava uma quantidade muito grande de spin-offs, como a gente chama, que são tecnologias derivadas das tecnologias principais, para uma missão principal, e a gente descobre ou cria aplicações secundárias para aquela tecnologia ou para aquele componente, né? É o caso aqui, por exemplo, das câmeras e computadores de navegação que foram desenvolvidos para o programa Apollo, né? A gente vê hoje qualquer smartphone, ele é dotado de uma câmera milhares de vezes mais precisa do que a câmera do que foi usado na missão Apollo, assim como os computadores que foram usados na navegação dos módulos, né? Então a gente vê isso aqui como um exemplo de spin-off que foi criado, né, durante esse período. E a gente começa a ver o que a gente chama de fase 2 da exploração, né? A gente começa a perceber que há um envolvimento muito grande de outras nações com a parte espacial, não só mais Estados Unidos e União Soviética. A gente começa a ver empresas agências governamentais aumentando massivamente os investimentos nesse setor. A gente vê a Europa criando a própria Agência Espacial Europeia, né, a própria ESA, a gente vê o Japão
Alemanha, a Índia investindo também bastante, China, Canadá, Coreia do Sul, Ucrânia, Argentina, Bélgica e uma série de outros países, né? Lembrando que, apesar de a França, a Inglaterra, todos manterem suas próprias agências espaciais, eles têm também uma agência continental, que é a ESA, né? Então, a gente vê aqui um envolvimento muito grande de outras agências, né? Isso já na década de 70, ou 60, 70, né? Principalmente 70. Mas por que isso? É o que a gente chama de a busca pela agregação de valor, né? As nações começam a perceber que vender soja, vender milho, vender carne é algo muito interessante, muito lucrativo, é muito importante, mas as nações começam a perceber que é mais interessante vender tecnologia. As nações começam a perceber, os governos começam a perceber que é melhor do que eu vender soja, eu vender o trator, né, a colheitadeira, a plantadeira que vai ser usado naquele lugar. Melhor do que eu vender a soja, eu vender o computador que vai dentro desses tratores, dessas máquinas, né, desse maquinário agrícola. Melhor do que vender minério de ferro, é vender as chapas de aço já trabalhadas, ou vender até veículos feitos com aquelas chapas, né? É o que a gente chama de agregação de valor ao produto. Então, a gente percebe que commodities, em geral, tá? Desde minério de urânio, de minério de ferro, soja, milho, carne, né? Madeira, a gente percebe que o preço, em geral, é muito baixo por quilo, mas a partir do momento que a gente vai agregando valor por meio de ciclos produtivos a mais, né? A gente vai criando aí computadores, veículos manufaturados, né? Feitos aí dentro de indústrias, a gente percebe que esse valor vai subindo bastante, né? O exemplo clássico é o quilo de soja, né, sendo vendido a centavos, e 1 quilo de satélite, a gente sabe que custa aí mais do que $50 mil, $100 mil o quilo de um satélite, né, por quilo. E a mesma coisa aí com tecnologias mais disruptivas, como mísseis, veículos lançadores e outros dispositivos que são ainda mais caros, né? Supercomputadores são ainda mais caros por quilo. Então, microchips, por exemplo, né? Tem valores aí de centenas de milhões por quilo, dependendo da classe do microchip, né? Do sensor, do acelerômetro e tudo mais, né? Então, a gente começa a perceber, as nações começam a perceber que é interessante agregar valor aos produtos, né? E começa a se investir massivamente em programas espaciais como catalisadores desse novo mercado, tá? Eu trouxe aqui um exemplo muito claro que trata sobre isso, né? Que mostra aqui um exemplo no ano de 2000, mais ou menos, fazendo uma comparação entre o Brasil e a Itália, né? A gente vê que a Itália e o Brasil têm um número de empresas muito parecidos, em 2000, né? Tinha um número bem parecido, só que o número de empresas que exportavam era muito maior, né? Era quase 10 vezes maior, o número das empresas italianas que exportavam do que as brasileiras, né? E em termos de fatoração, de faturamento, a gente percebia que as empresas italianas estavam faturando 4 vezes mais do que as empresas brasileiras. O faturamento era 4 vezes maior, né? Por quê? Os principais produtos exportados em 2000 no Brasil eram minério de ferro, soja, açúcar, carne de frango, calçados, né? Se a gente pensar o quanto que é exportado de aviões e automóveis, em comparado com os outros, é uma parte muito pequena, né? Devido essencialmente à Embraer, né? E talvez uma ou outra montadora que tenha, que faça integração, né, de veículos aqui no Brasil, algumas, né? Inclusive a gente tem perdido algumas recentemente, né? Agora, a Itália, a exportação da Itália era toda baseada em produtos de mais alto valor agregado, né? Veículos, reatores nucleares, máquinas em geral, instrumentos mecânicos, alimentos, né? Mas essencialmente produtos altamente manufaturados, altamente complexos, né?
que envolviam aí uma cadeia de outras indústrias. E os países começam a perceber isso, e a gente começa a ver outros países entrando, né, nessa luta por uma industrialização, por um aumento de complexidade da cadeia. A gente vê a França, Japão, China, Índia, Israel, Irã, Coreia do Sul, e uma série de outros países que estão entrando aqui também, né? A gente vê a própria África do Sul investindo mais na parte espacial, a gente vê uma série de outros entrantes aqui nessa área, né? Mais recentemente. A gente pode tomar até como exemplo aqui de uma nação que investiu, que está investindo bastante no setor, né? Israel, como um bom exemplo disso. A gente pode ver aqui, é um país aí que tem um programa bastante sólido, né? A gente vê a Coreia do Sul, que também tem mostrado um programa espacial bastante sólido aqui no meio, né? A gente vê o Japão que tem um programa até mais antigo, inclusive, né? A gente tem esqueci de colocar o link aqui, mas tudo bem. A gente tem alguns exemplos dentro do programa espacial japonês, né, de dezenas a centenas de empresas envolvidas na construção desde os menores veículos lançadores, como o Epsilon, né? O Epsilon é um veículo derivado do H-2, que é um veículo maior, um foguete maior, né? E desde o Epsilon, que é um veículo um pouco menor, você tem aí centenas de fornecedores envolvidos. E isso praticamente em todos os programas espaciais pelo mundo, né? A gente tem visto que o programa espacial de uma determinada nação, ele acaba gerando toda uma cadeia, né, horizontalizada de empresas fornecendo componentes, né? E aí a gente entra no que a gente chama de terceira fase, né? Que é uma fase que está sendo bastante promovida, né? A base do desenvolvimento dessa fase 3 da exploração espacial está associada à quarta revolução industrial, né? A quarta revolução industrial, ela está gerando toda uma série de novas ferramentas, novos mecanismos que estavam sendo incorporados, estão sendo incorporados até hoje, né, em todos os programas espaciais, governamentais. Então, a gente vê órgãos como a própria ESA, né, Agência Espacial Europeia, aplicando fortemente o conceito de indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, nos seus programas, tanto de satélites quanto de lançadores, quanto de centros de lançamento, né? Então, a gente vê isso acontecendo de uma forma muito clara. E aí, a gente vê um monte de desdobramentos dessas tecnologias, né? Desses investimentos massivos em computadores mais leves, computadores mais poderosos, a gente vê desdobramentos aí na área de sistemas de navegação global, eletrônicos menores, mais potentes, a internet das coisas acaba sendo uma derivação desse desenvolvimento, dessas demandas, né? A gente vê aqui uma série de ferramentas de manufatura enxuta, né, de lean manufacturing, sendo extraídas desse movimento, né? A gente vê uma série de tecnologias de fabricação de mais baixo custo, como é o caso da impressão 3D, que está revolucionando uma série de outras indústrias, não só a indústria aeroespacial, mas a tecnologia de manufatura aditiva, né? Impressão 3D, ela tá revolucionando várias outras indústrias. E o principal catalisador na indústria de manufatura aditiva tem sido a área aeroespacial, né? Desde a área de prototipagem até a área de próteses médicas e ortopédicas e dentárias, né? Toda essa parte está sendo revolucionada graças à manufatura aditiva, né? A gente está vendo o surgimento de painéis solares cada vez mais eficientes e cada vez mais leves e baratos, né? A gente está vendo painéis solares, isso aqui é até antigo, né? Hoje a gente está vendo painéis solares aí cruzando a barreira dos 35% de eficiência, né? A gente está vendo painéis solares flexíveis, orgânicos, inclusive, né? Com materiais quase não poluentes, né? Que esse é um outro problema da indústria de painéis solares, né? A indústria de painéis solares à base de silício e gallium, né? É uma indústria bastante poluente, apesar de a gente dizer que painéis solares é muito bom para o meio ambiente, e de fato é muito bom porque a gente reduz
o consumo de combustíveis fósseis em geral, mas a indústria de painéis solares, principalmente na China, é uma indústria extremamente suja e poluente. Isso é uma coisa que precisa ser resolvido, precisa ser atacado, né? E a indústria espacial, ela tem trabalhado muito nessa área, né? A gente tem trabalhado muito no sentido de desenvolver painéis solares mais eficientes, mais leves e mais limpos ecologicamente também, né? Esse avanço tecnológico, ele chegou num determinado ponto, né, que está acontecendo uma revolução, está havendo um questionamento, né? Por quê? Essa aqui é até uma piada, pessoal, muito recorrente da área espacial, que foi uma equipe da empresa Lockheed Martin, americana, né? É uma empresa gigante do setor espacial, do setor de defesa e aeroespacial, né? Eles fizeram o projeto e construíram um satélite para o departamento americano, para o NOAA, né, o departamento de ciências atmosféricas e acho que meteorologia também, não me lembro, mas o NOAA, acho que vocês conhecem, né? Ele encomendou, né, um satélite para essa empresa, e essa empresa levou vários anos para fazer esse satélite, e esse satélite custou 291 milhões de dólares, né? É um valor muito alto. Para os Estados Unidos, nem tanto, né? Mas para o resto do mundo, né, 291 milhões de dólares é um pouco caro para um satélite apenas, né? E aí aconteceu algumas décadas atrás, acho que uns 20 anos atrás, não lembro exatamente quando que foi, mas a equipe, durante o processo de ensaio e testes desse satélite no laboratório, eles derrubaram esse satélite porque uma equipe se adiantou em relação a outra equipe e soltou os parafusos que prendiam esse satélite nesse prato, porque em seguida o satélite seria içado, né, seria levantado, rebocado, para ser acondicionado no container de transporte, né? E houve uma mudança de programação, e veio uma outra equipe e foi deitar o satélite para virar o satélite para ele ser testado numa outra câmera. E aí, no meio desse processo, ao virar a plataforma, né, o satélite escorregou da plataforma e caiu no piso do laboratório. E esse foi um caso muito emblemático da nossa indústria, porque esse satélite foi jogado fora. Esse satélite foi descartado, né? Ele foi dado como um satélite para um museu, foi dado como uma peça de museu, né? Porque pelo fato do satélite ter caído no chão, ter tombado, ele foi condenado em termos de confiabilidade, né? Ele perdeu a confiabilidade e foi condenado. Então foi um erro bobo, né? Um erro aqui de avanço no cronograma que custou aí 291 milhões de dólares para o contribuinte norte-americano, né? Então, hoje a gente chega num ponto em que a gente questiona muito a necessidade desse volume de dinheiro, né? A gente questiona muito o investimento tão alto, né? Se realmente é necessário. E aí alguns caras vieram com ideias novas, né? Com ideias de tipo, começaram a questionar esse tipo de coisa mesmo, né? Tipo, pô, precisa ser tão caro assim, afinal, né? A gente tem um exemplo aqui eu gosto sempre de citar essas quatro personalidades, né? A gente tem aqui o Júnior, que ele é um radioamador brasileiro, né? Bastante conhecido na comunidade espacial no Brasil. E esse cara, ele foi um dos precursores do que a gente chama hoje de CubeSat. Foi um cara que propôs para a Associação de Radioamadorismo Internacional, ele propôs a ideia de satélites pequenos para uso em radioamador, para uso educacional, né? E esse cara escreveu artigos, trabalhou e propôs isso nos Estados Unidos, né? E através de uma série de apoios que ele conseguiu nos Estados Unidos, principalmente, né? Alguma coisa no Brasil também, mas principalmente nos Estados Unidos, esse pesquisador conseguiu produzir um satélite, né? E colocar em órbita, sendo até hoje conhecido como a primeira pessoa privada, né? A primeira pessoa física, digamos assim, que lançou um satélite por conta própria, digamos assim, sem ser uma universidade, ou um órgão do governo, ou uma empresa privada, né? É um cientista apenas que conseguiu lançar um satélite brasileiro, esse cara, né? E esse cara começou, não só ele, né, mas uma série de pessoas trabalharam em conjunto, né?
esse cara foi um dos primeiros que começou a conceber o conceito de satélites pequenos e baratos, né? E aí a gente tem dois professores, né, da Universidade de Morehead, nos Estados Unidos, e eu acho que na Cal Poly também, o professor George e o professor Twiggs, né? Eles foram os professores que proporam, finalmente, o conceito de satélite de 1 quilo de massa, que seria o padrão CubeSat, né, ou satélite cúbico, né, que foi um padrão de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, né, com até 1 quilo de massa. E esse padrão viralizou, e hoje, uma das standards da indústria espacial, principalmente quando a gente fala de universidade, academia e startups, empresas inovadoras, a gente está falando do padrão CubeSat, tá? E aí teve um outro cara, um sul-africano, que lá em torno de 2000, 2001, por aí, ele começou a investigar meios de chegar a Marte. Ele fazia parte da Mars Society dos Estados Unidos, né? Um físico, né? O jovem Elon Musk. E ele foi até a Rússia tentar comprar mísseis balísticos do russos desativados, né? Para converter em veículos para transporte até Marte. Ele achou muito caro o que os russos estavam cobrando, achou muito caro o custo nos Estados Unidos também, e ele decidiu, falou, não, eu vou montar minha própria empresa e vou começar a fazer foguete, né, porque não precisa ser tão caro assim. E aí ele começou em 2002, a sua empresa, que todo mundo conhece hoje, né, a SpaceX, nasceu aí em 2002. Esses caras, eles aplicaram conceitos muito interessantes como o uso de princípio de Pareto, o uso de componentes de prateleira, o uso de design for manufacturing, a ideia de você envolver investidores de risco nesse tipo de empresa, né? E aí a gente começa a ver no mundo inteiro surgir um movimento, né? Que é um movimento de democratização do espaço, ou seja, o espaço, as tecnologias espaciais, as missões espaciais, não eram mais algo de uma empresa gigantesca ou do governo apenas. A gente passa a ver universidades, escolas de ensino, high schools, pequenas startups de fundo de garagem, falando em missões espaciais, inclusive desenvolvendo produtos espaciais, né? Esse aqui é um exemplo, esse é o padrão CubeSat que eu falei, né? A gente tem aqui algumas imagens do que seria um CubeSat. A gente tem um exemplo de um projeto que era acadêmico, inicialmente começou como um projeto acadêmico, onde essa equipe queria fazer um CubeSat movido a Arduino, então, assim, as placas principais eram baseadas em Arduino, e essa equipe acabou virando uma empresa hoje avaliada em quase $1 bilhão aí, chamada Spire, que é uma das principais empresas no mundo hoje, uma das principais startups do New Space, trabalhando com monitoramento dos oceanos, monitoramento florestal, monitoramento de atividades ilícitas, monitoramento de pirataria, de biopirataria, monitoramento de descarte de lixo de forma ilegal no mundo, né, através de satélites que são extremamente baratos. Esse aqui é um satélite que eles vendem as imagens, né, eles vendem as imagens feitas por esses satélites, são satélites CubeSat, padrão feito no fundo de quintal quase, né? Não é uma corporação gigantesca fazendo isso aqui, é uma pequena empresa que recebeu investimento, hoje é uma empresa maior, hoje é uma empresa que vale bastante dinheiro, mas é uma empresa de universitários que nasceu no fundo de quintal, né? Esse aqui é um exemplo de um grupinho que estava fazendo satélites num high school em Israel, né, o projeto do Rifat. A gente tem exemplos aqui na América Latina, inclusive, né? Teve um argentino que, inspirado por esse movimento israelense e por outros movimentos, criou uma empresa chamada Satellogic, uma empresa que está em alta, tá fazendo um trabalho excelente no mundo. Eles têm unidades na China, nos Estados Unidos, em Tel Aviv e no Uruguai. Estão fazendo um trabalho muito bacana de monitoramento também com satélites. Satélites que foram criados assim, com grupos universitários, com jovens, né? Satélites extremamente leves e eficientes, né? Usando os princípios que a gente discutiu antes de, tipo, não precisa ser tão caro, não precisa ser tão pesado, não precisa ser algo tão cheio de lobby, pode ser algo mais eficiente, né? E essa discussão, esse ímpeto de vamos fazer melhor, vamos fazer mais rápido, vamos fazer de forma mais eficiente,
é o que está trazendo, é o que está permitindo grandes projetos surgirem, né? E isso está gerando muita renda, isso está gerando recursos, isso está gerando riqueza, isso está gerando milhares e milhares de pequenas empresas que geram muito emprego e geram renda, e geram imposto, e geram tecnologia para a nação onde elas estão sendo instaladas, né? Ou seja, essa mentalidade de que a atividade espacial não é só de uma agência governamental ou de mega empresas, está fazendo surgir todo um ecossistema de tecnologia inovadora pelo mundo, né? Esse aqui é um outro exemplo de duas empresas também super pequenininhas, que nasceram no fundo de quintal, que estão com dois projetos excelentes, né? São projetos da Alba e da Fossa Sat, são duas empresas privadas que nasceram no fundo de quintal, né, com universitários, que estão fazendo satélites que são satélites de imageamento aí que tem uma precisão, uma capacidade de imageamento muito melhor do que os satélites que são lançados por exemplo, a gente pode tomar o exemplo do Cibers brasileiro, né? O Cibers brasileiro custou perto o programa todo, Cibers, né? Os 4 Cibers custaram acima de $1 bilhão provavelmente $1 bilhão o programa inteiro, né? Deve ter custado alguma coisa próxima de $1 bilhão, né? E são satélites com imageamento muito pior do que isso aqui. Imageamento bastante inferior ao que está sendo proposto aqui e ao que já é feito por esse tipo de satélite hoje, que custa, para vocês terem ideia, o Cibers brasileiro, tem até uma comparação parecida aqui, né? O Cibers brasileiro, ele pesa mais de 1 tonelada, e tem um custo aí de centenas de milhões, né? Ao passo que esses satélites argentinos, que são de 35 quilos apenas, são satélites custam aí $1, $2 milhões, muito mais barato, 100 vezes mais barato, mais eficiente, né? E isso está acontecendo no mundo inteiro, pessoal, não só na área de satélites, mas isso está acontecendo na área de software, na área de veículos lançadores, foguetes de sondagem, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Agora, o que isso tem a ver, né, com o desenvolvimento humano? Tem a ver que a disponibilização de diversas constelações de satélites no espaço, assim como o acesso mais frequente ao espaço, está permitindo surgir toda uma nova cadeia de negócios que estão gerando lucro, estão gerando recursos, estão gerando empregos, e não é um subemprego, né? Uma empresa de satélite, ela não vai contratar, não vai subempregar uma pessoa, né? Ela vai empregar pessoas com salários muito altos, relativamente muito altos, né? Se a gente compara com empregos na área de agropecuária ou empregos na área de mineração, por exemplo, né? A gente percebe que os salários na indústria espacial são salários muito mais altos, né? Que permitem uma mobilidade social muito mais efetiva, né? Assim como o domínio tecnológico. E não só, aí a gente não está falando só sobre a tecnologia em si, né? Ou melhor, a gente não está falando só sobre a questão dos empregos gerados pelas indústrias. A gente está falando pelas tecnologias que elas são viabilizadoras de outras coisas, né? A gente está falando aqui de um monitoramento agropecuário mais eficiente, porque eu tenho imagens mais baratas. A gente está falando de um controle, um monitoramento de despejo de lixo nuclear no oceano, com muito mais precisão, com muito mais controle, graças a essas imagens. A gente está falando de um controle contra pirataria ilegal ou pesca ilegal muito mais rígido, graças a esse tipo de satélite. A gente está falando de um manejo de bacias hidrográficas muito mais preciso, porque a gente tem imagem satelital agora abundante, e com precisão e com rapidez, né? A gente tem empresas hoje que têm capacidade de fornecer imagens com revisita, né? Ou seja, imagens com atualizações de 1 a 2 horas, né? Então, se eu estou monitorando, por exemplo, a queimada numa floresta, ou o avanço de um desmatamento ilegal, se eu for tirar uma imagem a cada 2 semanas, por exemplo, que é o que se faz hoje o que se dá para fazer com satélites mais convencionais, maiores, né? Você não consegue inibir um desmate ilegal da floresta. Você não consegue ir lá atrás do cara que está desmatando, né? Mas a partir do momento que você tem disponível imagem de satélite
pode ser imagens radares ou imagens óticas, mas eu tenha um tempo de revisita, ou seja, um tempo de atualização daquela imagem de 1, 2 horas, eu consigo monitorar, eu consigo, inclusive, programar missões para ir lá e prender o cara que está fazendo desmate legal, né? Então, a tecnologia do New Space, a mentalidade do New Space, ela está desbloqueando, né? Ela está habilitando novos campos que a gente nunca imaginou antes. Só para vocês terem ideia, né? Hoje, o New Space, ele é um mercado, ou melhor, o New Space não, o espaço de uma maneira geral, né? A economia espacial de uma maneira em geral, sendo que o New Space é uma parte mais inovadora dentro dela, a economia espacial, ela movimenta hoje perto de 400 bilhões de dólares. Mas a gente acredita que em torno do final, no final dessa década, a gente deve cruzar o índice de 1 trilhão de dólares, esse mercado. E esse é um mercado, como eu falei, ele não é um mercado que concentra a renda na mão de um empresário. Ele é um mercado que concentra recursos em empresas que têm um quadro societário muito grande normalmente e que tem normalmente aí funcionários com salários muito altos, né? O que promove uma distribuição mais adequada de renda, né? Promove mobilidade social, promove geração de renda, promove uma melhor condição de vida para as pessoas ali envolvidas, tá? Bom, quais são as áreas principais do New Space que a gente vê surgindo hoje? A gente vê áreas aqui dentro da área de logística, né, transporte do espaço para a Terra, da Terra para o espaço, entre o espaço para a Lua, além da Lua, a gente tem comunicação de vários tipos, né, no espaço e comunicação com a Terra. A gente vê aqui business surgindo na área de habitats, criação de habitats, alimento, suporte de vida, fármacos, experimentos de microgravidade, né? A gente vê a parte de cadeia de suprimentos, né, de serviços em satélites, recuperação, deorbiting, uma série de outros, e a parte de energia também, né? A parte de energia ligada à parte espacial. Tanto geração de energia no espaço, quanto envio de energia e captura de energia para a Terra de volta. Energia sendo capturada no espaço. Existem hoje muitos projetos com várias ideias aí de construção de grandes usinas, né, de geração elétrica em órbita da Terra, né? Esse é um mercado que está sendo pensado hoje, né? Só para vocês terem ideia do tamanho do que é o New Space, né? Ou melhor, do que a gente está falando aqui da tecnologia espacial de maneira em geral, né? Aqui é o tamanho do mercado hoje, tá? A gente vê que esse mercado ele é composto por pelo menos 10 mil empresas, pelo menos 5 mil grupos de investimento, pelo menos 150 grupos e hubs, né, associações de pesquisa e desenvolvimento na área espacial, além de pelo menos 130 agências espaciais e órgãos relacionados à pesquisa espacial no mundo, né? Tudo isso aqui movimenta, pessoal, valores na faixa de 400 bilhões de dólares, né? A gente vê que só na parte de navegação e mapeamento, que é uma parte fundamental para a parte agropecuária e mineração e planejamento e manejamento, né? A gente vê que temos aí em torno de 3 mil empresas trabalhando com isso, usando satélites, né? A parte de soluções em nuvem, computação na nuvem, Big Data, tudo isso são 2.400 empresas. A área de manufatura, mais de 1.000 empresas, né? Então, a gente vê que tem uma quantidade muito grande aqui. E como eu falei para vocês, cada empresa dessa tem entre dezenas, centenas, às vezes milhares de funcionários, todos com salários bastante altos, né? Todos com empregos formais, né? Com altos salários, tá? E a gente pode até citar alguns exemplos aqui de empresas que estão visando um desenvolvimento mais sustentável da Terra, como, por exemplo, a Deep Space Industries. Essa aqui é uma startup que está buscando, está estudando, né, a exploração de minério no espaço. Então, em vez da gente acabar com nossas reservas de platina, iridium, ródium e outros metais que são muito específicos e são muito valiosos para a nossa indústria de alta tecnologia,
né? Se pensa hoje, se discute muito a ideia de exploração de asteroides, de forma a preservar a Terra, né? E esse é um tipo de indústria que está surgindo. Se fala muito também sobre a sustentabilidade das operações espaciais em termos de debris em órbita, né, de lixo espacial em órbita. Hoje já temos aí uma série de iniciativas, tanto de empresas privadas quanto de órgãos governamentais, que estão desenvolvendo projetos para capturar satélites velhos e fazerem eles reentrarem e queimarem na atmosfera, ou capturar esses satélites para serem recarregados com combustíveis e serem com propelentes, né, para serem reutilizados, ter mais um ciclo de vida, ou mesmo realocados, ou mesmo tendo modificações e coisas do tipo, tá? Então, a gente está vendo isso acontecendo no mundo, uma visão mais sustentável do espaço, né? E aí a gente entra no que eu chamo hoje da fase 5, né? A fase mais atual de desenvolvimento, né? A fase 5, ela está envolvendo discussões sérias sobre colonização de Marte, colonização da Lua, né? Essa parte é uma parte muito crítica, pessoal. Por quê? Porque se a gente não tomar cuidado, assim, é importante deixar muito claro um ponto, pessoal. Até aqui, deu para a gente perceber que a tecnologia espacial ela é fundamental como uma facilitadora, como uma viabilizadora de outras coisas, de outras atividades, né? Ela é uma atividade base da atividade humana, né? Só que se a gente transformar a tecnologia espacial como um barco salva-vidas, se a gente transformar a ideia de colonização de Marte como um bote salva-vidas, né, a gente corre o risco de fazer isso aqui. Esse aqui é um print de um filme de Hollywood muito bom, inclusive, né, chamado Elysium, né, que mostra um futuro onde as pessoas mais humildes são deixadas na Terra, numa terra poluída, sem recursos, suja, onde as pessoas vivem muito pouco tempo, e os ricos, as pessoas com mais condições, as pessoas de famílias mais tradicionais, vão morar numa plataforma espacial, em órbita, na plataforma, a Estação Espacial Elysium, né, onde as pessoas vivem uma vida muito diferente das pessoas ali na Terra, né. A gente tem que tomar muito cuidado para não acontecer, para a gente não seguir nessa direção. Então, quando a gente fala dessa fase 5 de colonização de Marte, a colonização de Marte, é importante que fique claro que a colonização de Marte ela vai trazer muitos benefícios, né? Agora, quando eu falo colonização, eu não estou falando de 1 milhão de pessoas, como o Elon Musk fala muito, mas eu estou falando de uma colônia de exploração, uma colônia de pesquisa e investigação, especificamente para isso, né? Se a gente pensar em colonizar Marte como um bote salva-vidas, isso não faz sentido. Por quê? Aqui a gente tem uma imagem das zonas que são, essas manchas mais avermelhadas, são as zonas, esse mapa ele mostra a densidade demográfica do planeta Terra, tá? Então, onde a gente vê vermelho e roxo, aqui são as zonas que têm um maior índice de população, ou de densidade populacional, né? Então, a gente percebe que, se a gente olhar a Índia, a gente vê que a Índia, sim, é um país que tem uma densidade populacional muito alta, em geral, né? Se a gente olhar a China, a gente percebe que a China tem uma densidade alta, a Indonésia, a gente olha o Japão, percebe que tem uma densidade populacional alta, a gente vê algumas regiões dos Estados Unidos, aqui Los Angeles, Nova York, obviamente, tem uma alta densidade populacional, naturalmente, né? A região de Londres, aqui, Inglaterra, o sul da Inglaterra, principalmente, a gente vê uma densidade mais alta. Agora, se a gente parar e olhar o planeta Terra como um todo, a gente percebe que a gente tem enormes zonas vazias. A gente tem grandes zonas aqui que não tem população, você não tem pessoas habitando, né? E aí o discurso mas a gente vai morar, vamos colocar seres humanos para habitar o Alasca,
Antártida, o meio do deserto da Austrália, o deserto do Saara, o deserto de Gobi. Ah, tudo bem, o deserto, essas regiões são regiões desérticas, né? Não tem água, são regiões muito secas, muito calor, ok. Mas e Marte? A terraformação, como muitos dizem, né? A terraformação de Marte é algo inviável em termos de, com a engenharia atual que nós temos, com a tecnologia atual que nós temos, a terraformação de Marte, ou seja, transformar Marte num ambiente similar à Terra, se um dia isso for viável, que eu acredito que vai ser um dia, mas isso vai levar milhares de anos. Isso não é uma coisa daqui para o próximo século, isso é algo para 1.000, 2.000 anos para frente, né? Então, se a gente pensar na terraformação de Marte, a gente já descarta porque não é algo viável para agora, né? Só que Marte, para a gente construir uma colônia em Marte, olha só, pessoal, a pressão atmosférica em Marte é menos do que 1% da pressão atmosférica na Terra. Então, qualquer coisa que você for construir em Marte tem que ser necessariamente pressurizada. Você tem que construir estruturas gigantescas e extremamente caras, porque elas têm que ser pressurizadas, porque você não tem pressão em Marte. Se, de repente, uma estrutura dessa, ela colapsa por uma falha estrutural, ou uma colisão com algum veículo, ou até um micrometeorito mesmo, rompe uma instalação dessa, todas as pessoas ali dentro vão morrer instantaneamente. Então, não é algo simples de se fazer, uma estrutura pressurizada para abrigar uma colônia, né? Como se pensa, como os filmes de ficção mostram, né? Não é algo simples. E a questão da temperatura também. Marte, ele fica normalmente entre menos 110, menos 120, até no Equador, na região mais quente, durante o verão marciano, você atinge lá 10 graus positivos. Ok, não é tão difícil sobreviver isso, mas menos 110 é bem complicado sobreviver a menos 110. Além disso tudo, ainda tem a questão da radiação. A radiação na superfície de Marte ela é mortal. Então, se você conseguir montar uma estrutura pressurizada, se você conseguir aquecer o seu astronauta, ele vai morrer em muito pouco tempo de leucemia ou outras doenças graças à radiação, que é muito intensa, ela já que não tem um cinturão de Van Allen para proteger. Então, para a gente pensar numa colônia em Marte, a gente tem que pensar em uma estrutura que vai facilmente custar milhares de vezes uma estrutura que custaria no deserto do Saara, ou na Antártida, ou no Alasca. Qualquer lugar no planeta Terra é muito mais barato e muito mais viável de criar colônias do que em Marte. Então é importante a gente perceber que Marte ele não deve ser colonizado como bote salva-vidas, mas sim como uma estação de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente vai gerar tecnologias. Caso contrário, a gente vai fazer isso com a nossa população. A gente vai ter uma divisão onde os ricos vão poder ir para Marte, viver uma vida num ambiente mais limpo, etc. Talvez 1 milhão de felizardos, né? E a Terra vai continuar sendo esquecida e abandonada, né? E não precisa ser muito criativo para ver que isso vai acontecer. Se a gente seguir esse caminho, a gente vai ter esse mesmo tipo de segregação e exclusão social no espaço, onde a gente vai ter colônia para os ricos e a Terra vai ser esquecida, suja, abandonada, poluída para os pobres. Então é importante que a gente tenha em mente que a exploração espacial ela tem que ser para desenvolvimento de tecnologias, para exploração científica, para viabilização de tecnologias que vão trazer benefícios reais para a população aqui no solo, aqui em terra, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Só para fechar a nossa discussão, a parte de desenvolvimento, eu fiz uma comparação com a indústria do New Space, ou a indústria espacial, de uma maneira em geral, com a indústria do agro, tá? Mas essa comparação ela podia ser com qualquer outras indústrias aqui. A gente podia colocar a indústria de mineração, ou outras indústrias extrativistas, de maneira em geral, né? A gente poderia colocar aqui. Mas é importante salientar que a indústria agro, ela é extremamente importante para a humanidade, de uma maneira em geral, né? Não só para o Brasil, mas para todo o planeta. A indústria de agro,
ela é um orgulho para o Brasil e para a América Latina em geral, é um orgulho muito grande, e a gente tem que manter um investimento massivo nisso, né? A gente tem que manter a atenção e o foco nisso aqui. Só que esse não pode ser o nosso único foco. Por quê? Comparativamente, a gente percebe que a área de agro demanda grandes áreas, demanda muita área, muita água, gera uma pegada de carbono extremamente alta, né? Ela é uma área que é extremamente dependente de oligarcas bancários, né? De grandes investidores bancários, de grandes bancos corporativos, né? Em torno de 10% de todo o faturamento da área de agro fica na mão de bancos. E são poucos bancos em toda a América Latina, não são milhares, não são centenas de milhares, são poucos bancos oligarcas. E 10% fica na mão deles, só pelo dinheiro emprestado, de uma safra para outra. Então, 10% vai para a mão de banco, né? No Brasil, 75% da água, 3/4 de toda a água potável consumida no Brasil, vai para a área de agropecuária. 3/4 de toda a água limpa vai para a agropecuária, né? E a gente tem outros problemas, por exemplo, a gente tem 4 grandes fornecedores de semente no mundo hoje. Não tem uma infinidade de fornecedores, são 4 fornecedores apenas de sementes. Então você tem um cartel, um monopólio aqui, praticamente. A gente tem poucos fornecedores de implementos agrícolas. A gente tem poucos fornecedores de máquinas, colheitadeiras, plantadeiras, máquinas agrícolas, quase sempre importadas da China ou dos Estados Unidos ou da Europa. E deixa a gente cada vez mais dependente desses países. E o lucro vai para esses países normalmente por causa disso. As máquinas caras são importadas, em geral, né? E na área de agro é muito suscetível a gente ter trabalho ilegal. Trabalho análogo à escravidão. É muito comum na América Latina. É muito comum. Principalmente nas regiões mais ao norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, por exemplo. Tá? E como resultado, a gente vê que a área de agro ela gera poucos empregos, um salário muito baixo em geral. Isso quando tem um salário formal, são salários baixos. Normalmente, o lucro ele é concentrado na mão de poucas famílias, né? Tem uma geração pequena de impostos, isso quando não são sonegados, né? E a questão da segurança alimentar também é extremamente questionável. Porque, por exemplo, hoje no Brasil, por que o alimento está tão caro no Brasil e na América Latina? Qual é o motivo? O motivo ele está associado à alta do dólar. E não é que os produtores tenham necessariamente que subir o preço dos alimentos, não é isso. É simplesmente a mão invisível do mercado, como a gente chama, né? A mão invisível do mercado regulando e fazendo os produtores exportar. Eles estão exportando, estão lucrando como nunca antes lucraram. Isso é fácil de observar, que nunca antes o agro teve tanto lucro quanto atualmente, e o povo no Brasil e na América Latina está cada vez mais próximo, mais pessoas indo para a zona de fome, porque o produtor precisa subir o preço, não precisa, mas ele está subindo o preço porque ninguém está regulando, ninguém está controlando, ninguém está regulando, e lá fora estão pagando melhor, porque o dólar está alto e o real está desvalorizado. Então, naturalmente, eles estão exportando, e o povo está passando fome aqui. E na área espacial a gente tem o reverso de quase tudo isso. A área espacial é uma área que demanda muito pouca área, demanda pouca água. A gente tem uma área de agro, por exemplo, para as famílias produzirem na área de agro, é muito difícil ter lucro uma família, porque a área de agro ela é altamente dependente do tamanho. Então, grandes zonas, grandes áreas de produção, elas acabam tendo um lucro mais assegurado, ao passo que um pequeno produtor, um produtor familiar, ele corre um risco enorme de perder a sua propriedade, o seu sítio, as suas áreas, porque o risco e o lucro é muito apertado para o pequeno produtor. O lucro ele é muito grande para o grande produtor, mas para o pequeno produtor é muito, muito apertado. Na área espacial, o lucro ele é dependente da inovação e da quantidade de tecnologia embarcada num produto. Então, isso não tem tanto a ver com o tamanho da empresa, mas tem a ver com
com a capacidade inovativa da empresa, tá? Ela tem uma pegada de carbono muito baixa, em geral. A gente tem uma demanda não tanto por bancos tradicionais, mas a gente tem uma demanda aqui por uma dependência por fundos de investimento privado, investimento de risco, né? A gente tem muitos fornecedores de várias áreas, de vários componentes. Então, a gente tem, quando a gente vai fabricar um satélite, a gente irriga centenas a milhares de fornecedores, são irrigados toda uma cadeia industrial para você produzir um satélite, desde o cara que vai fazer a chapa de alumínio, até o cara que vai fornecer o carbono, até o cara que vai fornecer componentes eletrônicos, painéis solares e tudo mais, né? A gente tem uma compatibilidade muito grande com a academia, é muito difícil você ter um trabalho informal ou uma condição de trabalho análogo à escravidão no meio de uma indústria de satélite, por exemplo, é uma coisa que você não vai encontrar, não tem como ter esse tipo de coisa. E a gente tem aí como resultado, né, a gente tem uma alta taxa de imposto gerado, a gente tem a geração de muitos empregos com altos salários, né? A distribuição de lucros ela é muito mais pulverizada do que no agro, né? Então, a gente tem essa comparação, né? A gente pode fazer. Além disso, a gente tem a questão de que a área espacial de New Space, ela está sendo fundamental para essa revolução que está acontecendo. A gente observa que na década de 20, 30, 40, começa uma revolução de um tratamento mais orgânico, um tratamento mais ambientalmente sustentável da parte agro. A gente tem visto isso muito na Europa e outros países, alguns países do Oriente Médio, a gente tem visto isso em algum lugar da Ásia, né? No Brasil, a gente teve um retrocesso muito grande nos últimos anos nessa área, mas a gente já teve uma agricultura muito sustentável, a gente está retrocedendo atualmente, mas a gente já avançou muito nessa direção, e mais recentemente a gente está recebendo a introdução de vários componentes novos da área tecnológica envolvendo satélites, internet das coisas, sensores novos, coleta de dados via satélite. Então, a parte de New Space, ela também entra para complementar todo esse avanço da parte de agro, tornando a atividade agropecuária mais limpa, mais produtiva e, principalmente, mais sustentável. Então, a gente tem esse aspecto também de fortalecimento de outras cadeias, não só a agro, mas tem uma série de outras cadeias que estão sendo fortalecidas e aprimoradas com a tecnologia espacial, né? Seja a área de mineração, a área de energia, monitoramento de barragens, monitoramento de bacias hidrográficas e uma infinidade de outras coisas, tá? Só para fechar, a gente pode ver aqui que a NASA, por exemplo, esse aqui é um catálogo de 2019, ela tem aqui uma infinidade de spin-offs geradas. Isso aqui é só de 2019, só alguns que eu peguei para mostrar a quantidade de spin-offs e tecnologias derivadas da pesquisa espacial que são disponíveis atualmente para as empresas e outras organizações. Vocês podem achar mais informações no site spinoff.nasa.gov, tem bastante coisa legal. E é isso, pessoal. Eu agradeço a oportunidade pela fala. Segue aqui meu contato, meu e-mail. Quem tiver mais curiosidade pode me buscar aí por e-mail ou Facebook, etc., LinkedIn, tá? E o site da nossa empresa é esse aqui, acrux.com.br. Vocês podem procurar também para conhecer um pouquinho mais da Acrux, tá? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, professor. Opa. Realmente foi muito interessante ter esse histórico, né? Ótimo. Tanto da exploração espacial, mas ao mesmo tempo esses desafios atuais. E temos várias perguntas bem interessantes, eu vou fazer algumas em português e outras em espanhol. Então, temos uma em... Você está me ouvindo? Só um pouquinho, eu vou botar os fones de ouvido. Ok. Alô? Oi? Yo también escucho. Sí, solo voy a poner mis audífonos. Era o meu. Está me ouvindo agora? Sim.
Era o meu, Perfeito. o meu alto-falante aqui. Sem problemas, tá falando que temos perguntas em espanhol e em português. Então, temos uma bem interessante, diz, ¿cree que sea rentable en un futuro las eficiencias de los paneles solares comerciales alcancen las eficiencias de los paneles que se usan en el sector espacial? ¿Y en qué sentido sería rentable o no? Creo que lo que pregunta es, ¿en qué sentido sería rentable o no también tener paneles espaciales solares para el Uhum. abastecimiento energético en la Tierra? Sí, yo creo que, sinceramente, yo creo que esta cuestión va a ser, es inevitable que nosotros vamos coletar energía solar en el espacio. Yo creo que es algo así muy probable, porque actualmente la tecnología de paneles solares es una tecnología muy compleja, extremadamente cara, así. Es una instalación que exige mucha inversión de plata. El gobierno chino hizo toda una estructura financiera para quebrar, para poner abajo muchísimas otras empresas de España, de Alemania, de Estados Unidos, para tener monopolio de los paneles solares tradicionales con silicio. Então, a indústria de paneles assim, hecha desta forma, eu creio que não tem muito futuro, pero estamos agora, mais recentemente, estamos descobrindo muitíssimas outras soluções de paneles, porque assim, para uso espacial, temos paneles que são baseados em arseneto de gallium. Paneles de arseneto de gallium são paneles extremamente caros, pero para la industria de satélites, no se puede mucho cambiar ainda, porque el arseneto de galio tiene así un tiempo de vida más alto en el espacio, que es un ambiente muy degradante, es un ambiente que con mucha radiación, todo. Entonces, el arseneto de galio es así el mejor painel hasta hoy. Pero custa, para usted tener una idea, una célula así, una wafer de silicio, tiene una eficiencia de 20% y tiene un costo de 10 centavos de dólar, por ahí, un wafer de este tamaño así, de estas dimensiones. Y un wafer de arseneto de galio tiene hasta 33-35% de eficiencia, pero una célula así vale costar 400, 500 dólares. Es así, miles de veces más alto. Pero yo creo que eso va a cambiar en lo máximo más 10, 20 años. Yo creo que los paneles espaciales van a pasar a ser paneles de polímero, porque la mejor solución es hacer paneles como una hoja de plástico muy fininho, muy delgado, hacer no sé cómo habla español para hacer un rolo así, para enrolar, no sé cómo es. Enrollar. De enrollar, ¿verdad? Y así con una cantidad en este diámetro, así un pedazo así, usted puede tener un panel de kilómetro de complemento. Entonces yo creo que el futuro va a ser estos paneles que son poliméricos, pero ainda no están buenos, porque estos paneles de polímero se degradan muy rápidamente en el ambiente de espacio. Así duran pocos años. Pero yo creo que en más de 10, 20 años vamos a solucionar eso. Y ciertamente vamos a tener, yo creo particularmente que vamos a tener estaciones de captación captación y transmisión de energía para la Tierra, probablemente. Excelente. Y de hecho hay una parte, ¿verdad?, que también se menciona de la mineración espacial, porque vemos que tenemos también varios inconvenientes en la Tierra, obviamente con la mineración, mano esclava, contaminación. Entonces, ya hemos visto que realmente hay proyectos y que se podría explotar varias herramientas, así que creo que esto se encaja exactamente con su respuesta.
Bueno, Osvaldo, nos preguntan, ¿cómo ha sido su experiencia como emprendedor en el área aeroespacial, que es un sector tan monopolizado y pocamente explorado en América Latina? Bueno, mi experiencia acá en Brasil, ah, yo conocí también un poco en Paraguay también cómo las cosas ocurren en Paraguay también, y en Brasil. Yo puedo decir que es es demasiado complicado trabajar acá, porque las autoridades normalmente tienen una visión muy tradicional, así. Tiene una visión que, ok, hay una gran empresa y bueno, voy solamente contratar la gran empresa porque la gran empresa tiene garantía que va a funcionar, que es buena y todo. Y los administradores, las autoridades normalmente no permiten que las startups, que las empresas más nuevas, más innovadoras, tengan tenga suporte. Então, é um desafio muito grande. Se nós comparamos com o ambiente de Estados Unidos, ou Europa, ou Singapura, ou Israel, ou todos os outros que são mais inovadores, miramos que há um suporte real do governo. O governo suporta e inversiona e assim hace como apuesta, não? Vamos apostar porque estas empresas podem crescer e vão quedar muito bem. Acá em Sul-América, los gobiernos, la autoridad en general, tiene una visión, no, vamos solamente comprar de las empresas de Boeing, de Embraer, de Europa, porque eles saben hacer. Nosotros acá no sabemos hacer, eles saben, entonces vamos a adquirir, vamos a comprar de fuera. E eso me enoja profundamente, porque las autoridades que más deberían generar oportunidad para la juventud de acá, no hacen. Y la juventud, los mejores ingenieros de la Sudamérica, están yendo para afuera, están yendo a generar plata después de toda la formación, después de toda la inversión del gobierno para formar buenos ingenieros, tener buenos programas de maestría, programas de doctorado, acá financiado con plata pública, y después de formar bien, ok, vamos a expulsar para que ele genere plata para Estados Unidos, para Europa, sí, porque no sé, no comprendo. Para mí es extremadamente tonto, una tontería muy grande esta visión. Pero tenemos que cambiar esta visión, tenemos que tener más amor, confidencia en nosotros propios acá en Sudamérica. Tenemos que parar con que solo Estados Unidos sabe hacer, solo Europa, no. También sabemos hacer acá, muy bien, pero necesitamos que la autoridad generen oportunidades reales para la juventud, para los empresarios acá en Brasil, acá en Sudamérica en general. Exacto, muchísimas gracias, profesor. Realmente fue más que interesante, creo que oportuno para el momento que estamos ahora, especialmente un momento de durante COVID, aún estamos viviendo en varios países en el que los jóvenes que nos están viendo y escuchando se están cuestionando, bueno, ¿cómo el espacio, verdad, que sale tan lejano y a veces tan fuera de la realidad aparentemente para nuestra región, cómo puede realmente ser una forma de avance social, tecnológico, económico? Así que creo que igualmente usted es un ejemplo también con su investigación, pero también con su empresa. Así que si tienes más dudas, por favor, escríbanle también a Osvaldo, contáctenlo, que también él ha sido un mentor de varios proyectos juveniles y creo que estará muy feliz de atenderlos. Así que por ahora solo nos queda básicamente desde el equipo de LACES, de toda la producción, agradecer por su tiempo y el espacio, por ser un pionero también en la región latinoamericana. Y que bueno, básicamente que LACES sea en el futuro una plataforma también para que regrese y pueda presentar nuevamente más avances y poder hacer hasta proyectos también de educación espacial con la juventud latinoamericana y caribeña. Así que muchísimas gracias, muy obrigado, profesor, por participar.
Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Ustedes tienen mi contacto. Y un excelente evento para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Y a todos y todas los esperamos en nuestras próximas sesiones. También tenemos más conferencias, talleres más tarde y bueno, conferencias mañana. Así que revisen la programación y no dejen de participar. Hasta luego. Hasta luego.